Mano, eu tô chocado o quão é difícil a natureza. Não a natureza assim. Pode ser também, mas não a natureza, tipo árvores, plantas, animais, tudo. Mas, tipo, o quão difícil são as ciências da natureza. Claro, o que é que elas são? Natureza, não, química, física e biologia. Mano, eu tô estudando. Porque, primeiramente, por que eu estou estudando? Porque eu quero ser uma pessoa mais conhecedora dos temas, eu quero conhecer mais a minha realidade, sabe? Por exemplo, eu quero estudar história por quê? Porque eu quero conhecer a minha identidade nacional, a história do mundo, sabe? O que aconteceu pra gente ser o que é hoje. É importante estudar história pra saber isso, né? E também considero muito importante a gente ter um conhecimento básico sobre biologia, química e física, porque é o que nós somos. Faz parte da natureza da Terra, entendeu? Sabe? E também é bom ter matemática mais ou menos, né? Tem que ter o conhecimento para, né, saber fazer as contas quando você vai comprar alguma coisa, enfim. Precisa calcular o troco também. Matemática é importante, todas são importantes. Português para, né, a gente ter conhecimento da nossa língua, das regras gramaticais, é tudo muito importante. Só que, mano, é muito complicado quando uma coisa não entra na sua cabeça direito, sabe? Porque eu estou estudando biologia, eu estou estudando. Primeiramente, o que é que eu fiz? Eu comprei um cronograma de estudos pelo Shopee, tá? Comprei esse cronograma de estudos pro Enem. Eu comprei no final do ano passado, então, porque eu acredito que meio que planejava já estudar para esse ano e também porque eu quero ter o conhecimento. Então, eu quero ter, eu quero que meu nível de conhecimento seja um pouquinho ou até nível Enem, né? Óbvio, em história, que é a faculdade que eu possivelmente vou fazer, eu preciso ter um conhecimento muito aprofundado, sabe? Porém, eu quero ter um conhecimento mínimo em todas as matérias. Porque, mano, o brasileiro hoje em dia, o nível do brasileiro, porque a educação do Brasil é péssima, primeiramente, né? Claro, existe gente que estuda em escola particular, mas essas pessoas também não se, muita gente delas também não se esforça, sabe? Porém, a maioria acaba tendo um avanço um pouquinho maior do que as pessoas que estão na escola pública, porque o ensino de lá é melhor, tá? E às vezes eu sinto, por isso que eu senti uma certa facilidade na escola pública com alguns temas, porque na escola particular, como é mais rígido, eu precisava de fato estudar algumas coisas, principalmente quando eu ficava em recuperação, eu tinha que estudar. E eu fiquei mais, eu soube mais algumas coisas da escola pública, que, né, que não me exigiu tanto estudo assim, porque eles meio que passam a pessoa, o que mostra que o ensino do Brasil, ele é muito fraco, ele é muito, como é que eu posso falar, defasado, tá? Mas eu quero ser diferente. Eu quero meio que ir ser contra esse ensino e mostrar pra mim mesmo que eu posso, sabe? E por isso que eu tô estudando alguns temas mesmo que eu não leve-os pra minha vida. Eu quero realmente ser conhecedor porque eu quero me conhecer, eu quero. Pra mim ser inteligente é isso, ter o máximo de conhecimento possível sobre determinados temas e junto com a capacidade de aprendê-los. Eu quero saber biologia. Meu foco é Enem, mas também uma parte do foco é aprender. Eu quero realmente saber, sabe? Eu estou estudando biologia, mas às vezes é muito difícil. Por quê? Porque o tanto de complexidade que são as ciências da natureza, vocês não têm noção. Porque assim, primeiramente, eu estava estudando sais minerais. Comprei, e além de que eu comprei isso aqui, justamente para isso. É de 2021, mas conta para hoje. Eu estava estudando sais minerais. Estudar sobre água é fácil, né? A molécula de H2O ensina sobre o tanto de átomos que tem uma molécula, quer dizer, átomos de hidrogênio, dois átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio, né? Capilaridade, que é quando a água sobe em tubos finos e as moléculas de H2O de cima vão puxando as de baixo, né? Isso é importante no processo da natureza, que a água sobe o caule, eu acho que é o caule, não sei direito, e tudo. Eu até tava indo bem, mas chegou em sais minerais, aí começou a tortura. Porque, primeiramente, hoje de manhã eu estudei sais minerais. Eu fui tentar estudar, mas eu não entendi nada do vídeo que eu tava estudando. Sabe por quê? Ele explica uma coisa utilizando outras coisas que a gente não sabe, né? Por exemplo, explica sobre como é. Que exemplo? Deixa eu ver. Eu fiz um resumo aqui. Agora à noite eu estudei de novo. Fiz como uma revisão, sabe? E de fato eu tô querendo entender o mínimo sobre essas coisas.
sabe? Eu sou um pouquinho polimata, sabe? Eu sou um pouquinho polimata, eu quero saber sobre tudo. Aqui fala sobre, por exemplo, a glândula tireoide. Não, a glândula tireoide não. Aqui fala sobre, por exemplo, iodo. O iodo está presente na glândula tireoide, que é a glândula que produz hormônios que são liberados para o corpo, acredito, né? Para as células do corpo. Eu não me lembro direito, mas são hormônios que são produzidos lá e jogados pelo corpo, né? Primeiramente, iodo. A gente começa certo? Vou ver o que é iodo, vamos ver. Aí aparece, estou na glândula tireoide. O que é glândula tireoide? Qual a função dela? Aí quando vai falar sobre as funções da glândula tireoide, fala outros nomes que eu desconheço. Aí quando eu vou pesquisar esses nomes, eu já me esqueci da parte inicial. Então, tipo, é muito complexo a ciência da natureza. Eu perguntei pro Google o que se história é mais difícil que que biologia. Aí o Google disse, depende do ponto de vista. Como depende do ponto de vista? É só qualquer pessoa que se presta a estudar, vou estudar biologia, vou estudar história, vê a disparidade entre história e biologia. Óbvio que história é mais fácil. Claro, todas são complexas, todas as matérias são complexas, mas óbvio que história é mais fácil. Sabe? Não existe tanta abstração, não existe abstração na história. Os nomes a gente consegue encontrar as coisas mais facilmente, é mais imaginável, sabe? Não é exatamente por isso que eu gosto mais de história. Eu realmente gosto mais de história porque é mais interessante para mim. Por isso que eu quero fazer a faculdade. Eu quero ser um historiador. Eu quero ter um lugar de fala para falar de história e muitas coisas. É complexo, é. Mas eu não sei. Pode ser que tenha gente que acha mais difícil, mas eu acho que a maioria acha biologia mais difícil, né? Quer dizer, eu acredito que a maioria acha biologia mais interessante, né? A maioria realmente não gosta, deve não gostar tanto de história, geografia, humanas assim. A maioria deve achar ciências exatas mais interessante. Mas é mais difícil. Óbvio que é mais difícil. Exige muito mais do intelecto da pessoa, sabe? Eu estudei aqui sais minerais, eu fiz uns resumos, né? Eu já fiz as questões de manhã, então não vou fazer agora à noite. Estudei durante umas 2 horas, 1 hora e meia por aí. Tô começando a ter mais esse hábito. E, mano, ficou muito mal feito os meus resumos. Por quê? Porque eu não entendia a aula. Eu não entendia, era muito complicado, tá entendendo? Enfim, era muito complicado e eu não consegui fazer direito. E eu tô até chocado que eu consegui fazer química na semana passada. Inclusive, eu vou estudar química amanhã, transformações químicas, né? E eu consegui fazer um resumo até melhor. Às vezes eu penso que uma matéria também é mais, tipo, fácil que outra. Só que quando eu vou ver, não é. Quando a gente vai praticar, quando a gente vai estudar, não é mais fácil coisa nenhuma. É difícil. Isso acontece até com história. Porque a gente pensa, nossa, como história é legal, é fácil de estudar. Aí quando vai estudar, você se frustra também. Porque não é tão simples assim, sabe? Nenhuma disciplina é fácil de se estudar. Vou confessar pra vocês, eu tenho dificuldades. Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade na hora de estudar. Sei muito pouco, muito abaixo do que uma pessoa deveria saber. Vou confessar pra vocês. Mas, porque é muito difícil de fato. Mas, além disso eu ter culpa minha, vou confessar para vocês que parte dessa minha falta de conhecimento necessário é culpa minha. Vou confessar para vocês que é culpa minha, mas também é culpa do sistema, né? Do sistema escolar, que poderia ser mais eficiente. Existem as duas culpas. Eu não tiro a minha culpa nisso, porque de fato eu estudei em escola particular, eu tive a chance de aprender os conteúdos, mas eu nunca fui uma pessoa estudiosa de fato, sabe? Muito diferente de pessoas dentro da minha sala que elas se esforçavam, eu não. Eu era procrastinador nato. Se vocês conhecem, se vocês pensem em procrastinação, pensem logo em mim, porque isso faz parte de mim, tá? Isso faz parte de mim. E as matérias que eu tinha mais dificuldade na época, de fato, era matemática também. Sempre fui mais difícil nessa. E história, né? História também. No sexto ano. Eu não sei, eu odiava história, eu não sei porquê, mas a partir do sétimo ano, eu acho que eu comecei a amar, porque em 2018 começou as eleições, eu comecei a prestar atenção e eu comecei a amar história, sabe? Mas pra mim era muito difícil, sabe? Porém, a ciência da natureza, pra mim,
Não sei, não posso falar factual, porque é de fato, depende de quem vê. Mas as ciências da natureza, pra mim, é muito mais complicada, muito mais. A gente estuda uma coisa e essa coisa é relacionada a outras, e essas outras coisas a gente também não entende, a gente tem que pesquisar cada palavra. Aí tipo, pesquisa que tal reação. O que é essa reação? Fala de nomes que a gente não sabe, a gente tem que pesquisar cada palavra. É um ó, sabe? É um ó. Então, pra mim, ciências da natureza é mais difícil, estou estudando. Eu vou tentar explicar pra vocês, né? Sais minerais, enzimas. Não vou explicar pra vocês não, deixa pra lá. Eu faço isso, eu não, o que eu gosto realmente é história, o que eu vou explicar aqui pra vocês do futuro é história, sabe? E também é muito abstrato na nossa. A gente, por exemplo, a gente, por exemplo, pensa no conceito de uma coisa, mas a gente não sabe exemplificar essa coisa. Por exemplo, reações enzimáticas. Não. Os sais minerais ajudam na regulamentação, não sei se é essa palavra, das enzimas, né? Aumenta as reações enzimáticas, a aceleração das reações enzimáticas. E isso a gente pensa certo. Mas é um exemplo disso. Como isso aconteceria na prática? Aí a gente tem exemplos disso acontecendo. Para nosso imaginário ter. Pra gente ter mais imaginário, né? E é isso. Eu quis desabafar com vocês. Às vezes eu gosto de desabafar. Às vezes eu pulo os assuntos. Posso ter falado coisas erradas aqui. Me perdoem. Eu, mesmo estando nos 19 anos, ainda estou em processo de aprendizado. Preciso saber muitas coisas. Preciso evoluir muito nos meus conhecimentos. E acredito que aos poucos eu consigo, de fato. Obrigado por assistir e eu espero que eu entre na faculdade de História, que é o que eu pretendo fazer, né? E é isso. Tchau!